Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Adriano Lucas aqui falando e quero lhe saudar com muita alegria e com a graça de Cristo sobre a nossa vida. Você, aluno do ST Págio, quero lhe convidar a partir de agora a participar comigo desta primeira videoaula de mais uma disciplina, de mais um módulo do nosso curso do Seminário Teológico, e você é convidado a percorrer juntamente comigo nesta jornada de conhecimento e aprendizado. E desde já que Cristo lhe fortaleça, lhe dê graça para que você permaneça persistindo nesse propósito, pois no final dele tem uma linha de chegada da vitória lhe aguardando de amadurecimento e crescimento espiritual e cristão para a sua vida. Neste módulo atual, nós estaremos estudando aquela que é considerada uma epístola especial dentro da Bíblia Sagrada. Ela trata de um tema e de um assunto de muita relevância, porque ela mostra que Cristo veio completar aquilo que a lei não conseguiu cumprir. A lei ficou por incompleta a sua função. E Cristo veio cumprir esta missão. E que missão era essa? Era mostrar o pecado e indicar o Salvador. Porque a lei, segundo Paulo, apenas nos serviu de aio, de tutor, de professor, de pedagogo, para nos ensinar que somos pecadores e que somente com Cristo podemos obter o perdão dos nossos pecados, porque Ele é o nosso Salvador, é o Cordeiro Pascal, aquele que derramou o seu sangue no altar para perdoar as nossas ofensas. E é por isso que é disso que trata a Epístola aos Hebreus. E ela começa falando de uma forma muito poderosa. Ela começa dizendo, no capítulo 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Percebam que o escritor já começa fazendo uma comparação entre o antes, no Antigo Testamento, como Deus falava, de várias maneiras, de muitas formas, e nos dias atuais, que Deus só fala de uma forma apenas, através de Cristo Jesus. Antigamente ele falava através de anjos, profetas, reis, sacerdotes. Porém, a partir de Cristo, a comunicação, ela foi toda unificada em Cristo Jesus. O ser humano só pode ter esse acesso a Deus através de Cristo. Esta comunicação tem Cristo como o intercessor, tem Cristo como o intermediário. E quando eu uso a palavra intercessor, já me refiro a outra palavra-chave dessa disciplina, que é sacerdote. Pois a principal função de um sacerdote é interceder pelo povo perante Deus. E a Epístola aos Hebreus vem nos mostrar esta grande importância da pessoa de Cristo para a igreja e também para o povo judeu. Um povo ainda muito ligado às leis mosaicas, e tudo isso gerou obstáculos para que eles abraçassem a fé. E alguns dos judeus que se converteram a Cristo, mesmo convertidos, insistiam em continuar com suas práticas judaicas, não compreendendo na sua totalidade o valor do sacrifício de Jesus. E é justamente que entra aqui o propósito, o objetivo desta epístola aos Hebreus. O escritor tinha isso em mente. Essa era a proposta do escritor da epístola aos Hebreus. Um público direcionado, os judeus convertidos a Cristo, que ainda queriam viver segundo
os traços da lei. Mas esta epístola vem nos trazer estas grandes revelações comparativas com um tema muito poderoso. O tema é a superioridade de Cristo. Em cada capítulo nós vemos esta superioridade abordada, enfatizada e também explicada, tá? Nós temos este tema muito forte, que é a superioridade de Cristo sobre tudo e sobre todos. Cristo é superior aos anjos. Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior aos sacerdotes. Cristo é superior ao antigo concerto. Cristo também oferece um caminho superior, não através de obras e de leis, mas agora através da fé. Por isso, ele é superior a toda qualquer revelação que Deus deu ou estabeleceu para se comunicar, para se relacionar com o ser humano. Jesus é o clímax dessa revelação. Ele é o ponto central e absoluto, tá? Ele é a base de tudo, ele é o centro de tudo. Ele é o verbo que se fez carne. E o escritor aos Hebreus vem trazer essa superioridade de Cristo para nossas vidas, trazendo esta revelação. E por que ele é superior? Ele é superior porque temos um intercessor que desceu do céu. O nosso, aquele que intercede, o sacerdote que intercede por nós agora, ele desceu do céu. Ele não é um sacerdote terreno, não. Ele é um sacerdote que desceu do céu. Ele é o próprio Filho de Deus. E o fato de ele ter descido do céu lhe faz ser superior. Os sacerdotes que intercediam pelo povo eram sacerdotes terrenos, físicos, falhos, mas Cristo desceu do céu, despiu-se de sua glória, encarnou-se e como homem foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus lhe exaltou e lhe deu o nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Temos também em Cristo um intercessor que está junto ao Pai e não está distante do Pai. Também temos um intercessor que permanece junto ao Pai. Ele desceu do céu, ele está junto do Pai e ele intercede como um sumo sacerdote. Ele entrou no Santo dos Santos, no céu, como precursor e mediador desta nova aliança, deste novo processo salvífico, dessa nova dispensação da graça. Por isso que o livro aos Hebreus é tido como o livro da nova aliança, dessa nova aliança que Deus, em Cristo, faz com o ser humano. Apesar de ser um livro difícil de ser compreendido por terem regimentos, estatutos, leis cerimoniais judaicos, ajuda muito quando você lê a Epístola aos Hebreus, tendo também como base o livro de Levítico, porque o livro de Levítico resume todo este sistema sacrificial e ele contribui tremendamente para a compreensão da Epístola aos Hebreus. Por isso, ao ler a Epístola aos Hebreus, também tenha essa prática de ler paralelamente ao livro de Levíticos, que você vai ter uma compreensão muito ampla e mais profunda. Tá bom? Então, Cristo é superior aos anjos, a Moisés, aos sacerdotes, ao antigo concerto, e ele traz um caminho mais superior. E você vê tudo isso sendo destrinchado do capítulo 1 ao capítulo 13
dessa epístola aos Hebreus. Tá bom? Também o livro, no seu segundo ponto, ele trata do autor e da data em que foi escrita ou escrito esta epístola. E já no autor, quanto à data, não temos muita polêmica. Mas, no que diz respeito ao autor desta epístola, são muitos os nomes que aparecem como possíveis escritores desta epístola. Tá? O livro, ele traz uma gama, um leque de mais nomes, mas eu resumo apenas naqueles que são os 5 mais creditados a serem o escritor. Nós temos Barnabé, é um dos possíveis nomes. Nós temos Apolo, um grande exegeta judaico. Nós temos o próprio Timóteo, companheiro e amigo de Paulo. E nós temos Lucas, que, por já ter sido o escritor de um evangelho e de um livro histórico, o livro de Atos, também carrega sobre si essa especulação de ter sido o possível escritor da Epístola aos Hebreus. Mas a maioria dos teólogos aceita e acredita a Epístola aos Hebreus como sendo de autoria do apóstolo Paulo. Sendo assim, Paulo não teria escrito apenas 13, mas 14 epístolas no total. Certo? Nós não sabemos, de fato, quem foi o escritor. Tudo que se pode falar são apenas especulações. Ok? A epístola, ela dá algumas pistas para que você possa ter algum tipo de entendimento, mas ela não esclarece. Ela não diz. E eu trouxe aqui algumas dessas evidências para ajudar um pouco nesta compreensão. Primeiro, precisamos entender que o autor foi um homem, certo? Porque o autor usou uma forma masculina de um verbo grego para escrever sobre si mesmo no capítulo 11, verso 32. Outra dica é que o escritor era alguém que dominava muito o grego. Era instruído no estilo literário helenístico, aquele grego koiné, aquele grego popular, e muito conhecedor do grego. Outra dica é que ele era um profundo conhecedor do Antigo Testamento. E todas essas pessoas aqui carregam essas características. E ele se utilizava especialmente da Septuaginta, que é a primeira tradução da Bíblia do hebraico para o grego. E é por isso que essa é uma outra dica de quem tenha sido o escritor. Possivelmente, seus leitores originais eram judeus e conhecido pelo escritor. Ele tinha um cuidado pastoral para com os seus leitores. É outra dica. O escritor possivelmente tenha se convertido à fé em Cristo por meio do ministério instituído pelos apóstolos. Isso significa que ele não teve contato direto com o Senhor. E também outra dica, e não menos importante, ele conhecia Timóteo pessoalmente. Hebreus 13, 23, o escritor chama Timóteo de meu companheiro. Meu companheiro. Então, como eu já disse, tudo que se falar acerca de autores é apenas mera especulação. Não pode ser dito como uma verdade, apenas como uma teoria. E a teoria mais aceita é que Paulo tenha sido escritor. Primeiro, pela referência a Timóteo, em suas epístolas, Paulo sempre se referencia a Timóteo como meu companheiro. E aqui temos a mesma expressão em Hebreus 13, 23. Outra situação é que o livro contém muitos conceitos da pena de Paulo. Por exemplo, lá em Romanos, ele diz que o justo viverá pela fé.
E nós encontramos a mesma referência aqui em Hebreus 10:38. Outra referência é que Pedro afirma que Paulo escreveu muitas coisas difíceis de entender. 2 Pedro 3:15-16, possivelmente se referindo ao livro, à Epístola aos Hebreus. E Paulo também era um profundo conhecedor das leis judaicas, formado aos pés de Gamaliel, que fazia parte de uma das melhores escolas teológicas daquela época, em Tarso, a escola de Hillel. A data, 64 a 70 depois de Cristo, possivelmente porque ele não cita a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, cita, porém, os sacrifícios. E por isso a data mais exata entre justamente essa questão fica entre 64 e 70 depois de Cristo. 67, 68, para ser mais próximo. E algumas evidências contrárias quanto a ser Paulo, escritor, nós levantamos essas. Primeiro, a epístola não contém o nome de Paulo, que é algo característico em todas as 13 epístolas que ele escreveu, ele sempre começa com o seu nome, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. E na epístola aos Hebreus não inicia-se desta forma. Outra evidência para acreditar que Paulo seja escritor é a forma e o estilo da escrita. São muito diferentes do que é usado por Paulo, que é uma outra evidência de que Paulo não tenha sido escritor. Em cima, nós temos aqui alguns pontos que faz acreditar que seja Paulo. Já aqui nós temos evidências contraditórias. Não tem o nome de Paulo, o estilo literário é muito diferente das 13 epístolas, completamente diferente. Podemos dizer que são duas pessoas que escreveram realmente. Não é a mesma pessoa, não é o mesmo estilo. Tá? E Paulo, outro ponto que contradiz ele ser escritor, alega que ele é o apóstolo dos gentios e não dos judeus. Paulo não foi levantado para ser um apologeta dos gentios. Paulo foi levantado para os gentios, especialmente para a igreja, enquanto esta epístola é dirigida especificamente aos hebreus. Certo, meu querido? Então, aqui vocês viram teorias que confirmam que Paulo seja escritor e evidências que Paulo não tenha sido esse escritor. Fica a critério de cada um. Tá certo? Nós temos aqui agora um esboço. Como eu já falei, a palavra comparação ela vai aparecer em todos os slides, porque é isso que essa é a forma que o escritor encontrou de trazer essa revelação e esta superioridade de Cristo sobre o Antigo Concerto, fazendo comparações. No capítulo 1 e 2, ele compara a revelação divina dada pelos anjos e os profetas com aquela que Cristo trouxe. Tá? E o ensino é esse. A doutrina máxima desta epístola é que a revelação de Cristo é superior a qualquer outra. Infelizmente, nós vivemos uma época em que as pessoas têm uma tendência a se voltar para experiências empíricas de anjos. Você pode observar que todas as religiões, a maioria delas, elas se iniciaram com a revelação de um anjo, que um anjo veio a Maomé e passou a revelação, que o anjo veio aos mormons e passou a revelação. Então, Cristo é superior a todo e qualquer anjo. Cristo é superior à divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está acima de qualquer hierarquia, seja angelical ou seja terrena. E nesse capítulo 1, eu destaco o verso 14, onde ele explica a questão da definição
do objetivo, da missão dos anjos, que são espíritos ministradores, para ministrar sobre aqueles que hão de herdar a salvação. Servir a igreja. Servir o servo de Deus. Esse é o propósito dos anjos. Temos uma advertência que não devemos desprezar esta revelação de Cristo. Ele usa até a expressão: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E ele diz que se as revelações trazidas pelos anjos e os profetas tiveram grande relevância, imagine a revelação trazida pelo próprio Filho de Deus. Por isso não podemos negligenciar. E o estímulo é que nós somos família de Deus, membros da família de Deus. A epístola segue essa estrutura: doutrina, advertência e estímulo. Doutrina, advertência e estímulo. E assim a epístola vai caminhando, fazendo comparações. No capítulo 3, ela compara o que Moisés ofereceu e o que Cristo nos oferece, dizendo que Cristo é superior a Moisés, nos advertindo que não podemos abandonar o nosso repouso em Cristo e devemos considerar que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Nesta breve introdução da Epístola aos Hebreus, trazemos essas poucas verdades, mas é apenas uma introdução. Nas aulas que se seguirão, nós nos aprofundaremos um pouco mais sobre os temas que serão tratados. No capítulo 4, trazendo mais uma comparação entre o sacerdócio de Adão e o sacerdócio de Cristo. Tá? O sacerdócio de Arão, aliás. A doutrina é que Cristo é superior a Arão. Todo sacerdócio arônico tem a sua importância, foram escolhidos para servir o tabernáculo, servirem a Deus e servirem ao povo. Mas todo o sistema sacrificial foi abolido por um sacrifício apenas, o de Cristo. A advertência nesses capítulos é que nós devemos alcançar a maturidade espiritual e deixar de ser meninos levados por todo tipo de vento de doutrina. Existem crentes que ainda crianças na fé, meninos quanto ao entendimento, se deixam levar por qualquer revelação, por qualquer palavra, por qualquer profecia. E nós precisamos entender que não existe uma revelação diferente daquilo que já foi revelada na Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo chega a dizer aos irmãos da Galácia: se um anjo descer do céu, ou se ele mesmo for lá e desmanchar ou desfazer, distorcer o que ele ensinou, que os irmãos não aceitem, que os irmãos não abracem, porque é anátema, é amaldiçoado o que assim fizer. Então, Cristo é superior à ordem sacerdotal de Arão. Tá bom? O estímulo é que nós devemos nos apegar às promessas de Deus, porque elas são fiéis e elas são firmes, elas não caem, elas não caducam, elas permanecem para todo sempre. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para prometer e não cumprir. Cristo é a semelhança, ele mostra a semelhança entre Cristo e Melquisedeque. O escritor ainda traz essa questão do sacerdócio de Melquisedeque, sem pai, sem família, sem genealogia, dizendo a respeito deste personagem bíblico que também é muito polêmico. Para muitos, Melquisedeque é o próprio Cristo teonificado ou personificado, sendo uma teofania de Cristo. Para outros é apenas uma figura, um tipo, mas o que importa é que ele simboliza o sacerdócio eterno, que não teve começo e que não teve fim. A palavra eternidade significa que não tem começo e que não tem fim. Então, nós não temos informações
de onde procede, quem são os pais, quem são os familiares, qual é a origem de Melquisedeque. Só ele apareceu no cenário e de repente desapareceu, mas a sua história ficou como legado, e esse legado serve como uma tipologia, uma figura do Cristo que intercedeu por nós através do seu sangue e do seu corpo. O vinho e o pão oferecidos por Abraão, representando ali a nossa Santa Ceia. No capítulo 8, a comparação agora é sobre o antigo concerto com muitos sacrifícios, tá? E o novo concerto, que é baseado apenas em um único sacrifício. Enquanto no antigo concerto tínhamos várias leis cerimoniais, várias cerimônias e sacrifícios que deveriam ser feitos, realizados com toda a prudência, com todo o zelo, e mesmo assim ainda não alcançava o seu objetivo de perdoar o pecado do homem, Cristo ofereceu uma única vez o seu sacrifício, como de um cordeiro imaculado e perfeito. Aliás, aquele cordeiro que era oferecido no altar também mostrava Cristo. E Cristo é superior. O sacrifício de Jesus não precisa mais de completar. Ele já é completo. Ele já é pleno. Ele já preenche os requisitos de Deus. Não precisamos mais guardar os rudimentos e os princípios e os estatutos da lei. Correto? A lei cerimonial foi abolida porque não existem mais cerimônias. Cristo, em uma cerimônia só, ofereceu no céu ao Pai. E através disso, somos perdoados. Naquele tempo, havia um dia chamado Dia da Expiação, que era uma vez por ano, onde o sacerdote, ou o sumo sacerdote apenas, poderia entrar no Santíssimo Lugar e oferecer esse sacrifício. E todos os anos ele deveria fazer isso, oferecer primeiro sacrifício pelos seus pecados, pois era um pecador, e depois pelo pecado do povo. Cristo não precisou oferecer sacrifício por si mesmo, porque Cristo nunca pecou. O escritor diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fragilidades, mas temos um que em tudo foi tentado, porém venceu. E venceu para que o seu sacrifício fosse digno perante o Pai. Somente o sacrifício de Jesus é o suficiente e necessário para o ser humano se aproximar de Deus e obter o perdão dos seus pecados. Então, devemos entrar com confiança, com ousadia na presença de Deus e devemos encorajar os outros pela fé a também ter essa atitude. O escritor aos Hebreus nos mostra e nos revela que o véu do templo que separava os homens de Deus foi rasgado através do sacrifício de Cristo. Perceba o tamanho do sacrifício, o peso do sacrifício. Rasgou o véu do templo que separava o homem de Deus. E agora não somos mais separados. Quem se achegar a Deus através de Cristo pode obter o perdão dos seus pecados. Amém, meus irmãos? E a advertência, no capítulo 10, é que não devemos rejeitar, renegar, se rebelar contra o sacrifício de Cristo, porque é somente o sacrifício dele e mais de ninguém, tá? Sacrifícios fora de Cristo são sacrifícios de tolo, sacrifícios sem valor, sacrifícios inúteis, que não têm nenhum peso e nenhuma validade perante Deus. Apenas o sacrifício de Cristo, apenas o sacrifício de Cristo pode obter a graça,
e o favor de Deus para nossas vidas. Já concluindo a nossa videoaula, que é apenas uma breve introdução, temos a escolha entre o caminho da fé e o caminho das obras. O escritor nos faz essa proposta de escolhermos ou o caminho da fé, que é o novo caminho trazido por Cristo, ou aquele velho caminho das obras, cheio de sacrifícios e cerimônias e rituais que não cumprem o seu propósito. A fé agora é a base do nosso relacionamento com Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. É na Epístola aos Hebreus que temos o famoso capítulo 11, o livro da galeria dos heróis da fé, onde temos a expressão pela fé várias vezes. E no versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquele que não se vê. Aqui nós temos no livro aos Hebreus, na Epístola aos Hebreus, a definição mais próxima daquilo que é fé, daquilo que vem a ser fé. E sem fé não existe vida cristã. E é esta fé que, a partir de Cristo, é a base desse relacionamento com Deus. O justo viverá da fé. Foi isso que Martinho Lutero descobriu no seu fatídico e complicado momento em uma tempestade, quando ele fez uma promessa e virou então o Frei Martinho Lutero, e subindo as escadarias da igreja de São Pedro, vendo e percebendo todos aqueles sacrifícios, ele se deparou e foi confrontado com a fala do apóstolo Paulo, que o justo vive da fé e não das obras. Então, aquilo que ele estava fazendo era em vão. Mas pela fé, o homem pode se relacionar com Deus e ter esse novo caminho, um caminho de paz, um caminho de salvação, um caminho de perdão. Somos filhos de Deus através da fé. Não podemos escolher o monte errado. Escolha o monte certo. Não rejeite a palavra de Deus, porque ela é uma espada afiada de 2 gumes, apta para penetrar até as juntas e medulas entre a alma e o espírito. E nas exortações finais, o escritor fala concernente à maneira de viver a doutrina certa e como se portar diante do Supremo Pastor. E no capítulo 12, verso 14, ele diz: sem fé e sem santificação, ninguém verá a Deus. Meus irmãos, nesta breve introdução desta epístola, espero ter abordado tudo aquilo que é necessário para servir como base da nossa jornada. É apenas a nossa primeira aula, primeira videoaula. Responda e leia o seu livro, responda a primeira avaliação, tá? E não se esqueça que passamos uma atividade na sala de aula e estaremos abordando temas mais adiante. Tá bom? Muito obrigado pela tua participação. Não esquece de assistir e jogar no grupo lá que você assistiu, sinalizando. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fique na paz. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Glória a Jesus.